TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Mais uma semana. Sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode ajudar a gente a fazer o nosso telejornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e tem nosso WhatsApp também, DDD 24 99323 1675, manda pra cá, conta pra gente como estão as rodovias. A gente teve um acidente hoje de manhã sério na BR-040. Conta pra gente como está a capina na sua rua, a iluminação pública e aí na sua cidade, como está a merenda escolar e os postos de saúde. O atendimento tá bacana? Manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu sol entre nuvens. O sol decidiu dar o ar da graça. Olha essas imagens feitas hoje de manhã bem cedinho, nem tão bem cedinho assim. A hora que eu acordei estava bem nublado, o sol querendo sair e logo depois, olha aí, céu azul lá no fundo, algumas nuvens e agora céu azul. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 25 de novembro. Especialistas pedem mais vacinação contra aumento da dengue no verão. 27% dos turistas que vão ao Rio pretendem visitar outras cidades do estado, e isso inclui a nossa Petrópolis. E você vai ver também que parlamentar entra com pedido de intervenção no Ministério Público do Rio para solucionar a falta da coleta de lixo em Petrópolis, realmente mais uma crise na cidade imperial. E você vai ver também queda de árvore de grande porte impressiona petropolitanos e interrompe trânsito em uma das principais vias que leva ao centro da cidade. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa então o nosso jornal fazendo aquele passeio pelas nossas edições dos Correios, né? Vamos começar com o Correio Petropolitano, lá a linha vermelha, e diz o seguinte: defesa do governador de São Paulo transcreve com erro frase sobre bolos. Tá na página 5, Correio Bastidores de Fernando Molica. E a manchete: Rio Galeão movimenta 80 mil passageiros durante o G20. Aeroporto Internacional do Rio atesta eficiência operacional de primeiro mundo com 758 voos durante evento internacional do ano, que reuniu as maiores economias do planeta entre os dias 18 e 19. Outros destaques dessa nossa primeira página: a Prefeitura é alvo de ações contra a transparência pública, tá na página 12, a gente vai para lá já já. E dívida do Executivo agrava a crise da coleta de lixo, pois é, tá na página 12. Vamos para lá então? Lá na página 12, o destaque: dívida da Prefeitura agrava a crise da coleta de lixo em Petrópolis. Os problemas são constatados em diversas regiões da cidade. A cidade de Petrópolis vive uma crise na coleta de lixo que piorou nas últimas semanas devido aos atrasos nos pagamentos da Condep, como denunciado pelo vereador Mauro Peralta. O problema é visível: caçambas de lixo transbordando e resíduos espalhados pelas ruas e calçadas. Em Itaipava, ao longo da estrada União Indústria, por exemplo, o movimento Unidos por Itaipava, UNITA, revelou que a situação é ainda mais grave, com sacos de lixo acumulados em frente a comércios, restaurantes e supermercados, exalando mau cheiro e a presença de insetos. O movimento alerta que a falta de limpeza urbana afeta
afeta não só a saúde pública, mas também a economia local. Por isso, enviar um ofício à CONDEP e à Secretaria de Segurança Pública exigindo uma solução imediata. A gente tem uma reportagem falando sobre isso. Kai, se você puder puxar, por favor, tá lá no terceiro bloco, é um VT sobre problema lixo Petro, que aí a gente já traz essa reportagem aqui de uma vez. E vocês podem ver aqui a montanha de lixo, as montanhas, na verdade, aqui nessas fotos aqui do nosso jornal. Caçamba de lixo totalmente lotada na rua João Xavier, no bairro Duarte da Silveira. E ali logo embaixo, acúmulo de lixo na entrada do Gentil, em Itaipava. Tá no ponto a reportagem? Então vamos ver essa reportagem sobre o lixo. Em Itaipava, ao longo da estrada União Indústria, a crise foi divulgada pelo movimento Unidos por Itaipava, que aponta sacos de lixo abarrotados em frente a comércios, restaurantes e supermercados, exalando mau cheiro e atraindo insetos. De acordo com o movimento, a falta de cuidado com a limpeza urbana ameaça não apenas a saúde pública, mas também a economia local. Contudo, o problema é registrado em toda a cidade. Está horrível, porque eu não estou pagando o pessoal, aí fica nessa situação que ninguém quer trabalhar de graça. E isso de alguma forma preocupa vocês? Preocupa por causa de barata, ratos, e as crianças ficam brincando na rua, é perigoso, né? Lá a colheita lá tá precário, tá precária lá, porque eles botam lixo, aí fica tudo amontoado, fica tudo na rua. Na última quinta-feira, a vereadora Jura Beatriz enviou um ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e enfatizou preocupação com o atual cenário da cidade. Tá ruim, a rua tá toda cheia de lixo, descendo com a água, com tudo, tampando tudo, tem muito lixo nas lixeiras. De acordo com o vereador Mauro Peralta, a situação do lixo piorou quando a Força Ambiental, empresa responsável pelo aterro de Três Rios, recusou o recebimento de lixo de Petrópolis. O parlamentar afirmou que a medida foi tomada por conta da dívida do governo municipal com a empresa e que os valores chegam a R$1.400.000. Com toda a situação e o risco à saúde pública, os vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor convocaram a presença do presidente da CONDEP, Anderson da Silva Fragoso, na próxima terça-feira na Câmara Municipal. O objetivo é obter explicações sobre a crise no lixo. Vamos mostrar o nosso Correio da Manhã, que essas duas fotos, assim, Correio Petropolitano, na verdade, a nossa página 12, essas duas fotos são bem emblemáticas e retratam a situação de Petrópolis. Uma delas lá no bairro Duarte da Silveira e a outra lá na entrada do Gentil, em Itaipava, mas várias localidades estão assim, sem coleta de lixo, e o lixo se acumula. A gente teve também um vídeo circulando na internet que os quatis, né, para eles é um prato cheio, mas isso leva doença para a nossa população. Eles ali revirando o lixo. Então, não basta só o lixo estar acumulado. Vêm os animais, espalham o lixo todo, trazem outros animais, roedores, por exemplo, que trazem doenças para nós. A situação do lixo é muito complicada e não é a primeira vez nesse governo que a gente tem essa crise do lixo. Vamos ali para a nossa Petropolitana, que tem mais crise. Prefeitura é alvo de ações contra a transparência pública. Portal Aqui Tem Transparência de Petrópolis, é o que está ali na foto, e a Prefeitura de Petrópolis divulgou que está entre as 3 cidades do estado do Rio classificadas como nível ouro do Programa Nacional de Transparência Pública. Em 2022, o site da transparência do município foi classificado como nível prata. Abre aspas aí para a fala do prefeito de Petrópolis: temos um histórico de gestão participativa e democrática. Receber esse selo ouro, sendo destaque em todo o estado, reforça nosso compromisso com o fortalecimento de controle social. Entretanto, a Prefeitura de Petrópolis possui várias ações na Justiça por descumprir sistematicamente a Lei de Acesso à Informação e por atrasar as publicações dos diários oficiais, principais instrumentos para garantir a transparência do poder público.
E aí as petropolitanas ali continuam. O Ministério Público do Rio abre investigação contra a prefeitura. Como foi divulgado em primeira mão pela Coluna em janeiro deste ano, a prefeitura foi denunciada por sonegar e dificultar o acesso da população a informações sobre os gastos com os recursos utilizados para a recuperação da cidade após as tragédias de 2022. A partir disso, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis abriu um inquérito civil para apurar os fatos apresentados na denúncia feita pela Transparência Brasil ao Ministério Público do Estado do Rio. O descumprimento dessa lei de acesso à informação foi constatado, sim, por meio do projeto Achados e Pedidos, realizado pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E tem mais, 6 aspectos foram descumpridos. O governo municipal violou 6 aspectos diferentes da legislação, que foram eles: sonegação de informações relativas ao orçamento, descumprimento de prazo e informação incompleta, não envio das informações do pagamento de aluguel social, sonegação de informações sobre as isenções de IPTU e taxa de coleta de lixo, e ilegal impossibilidade de recurso por resposta insatisfatória e descumprimento da apreciação de recurso por autoridade hierárquica superior. Pois é, tem muito pano para manga ali, né? E, além disso, ainda no Petropolitano, ainda traz atraso da publicação dos diários oficiais. Esse que é um dos principais meios de divulgação dos atos do Poder Executivo, o Diário Oficial, também já foi alvo de ações na Justiça. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o município de Petrópolis apresenta atrasos na regularização dos portais eletrônicos oficiais desde o ano de 2022. Ou seja, quando eles assumiram. Além disso, neste ano, a vereadora Gilda Beatriz entrou com uma representação contra a prefeitura após constatar o atraso na publicação dos diários oficiais. De acordo com a vereadora, a prefeitura não havia publicado os diários oficiais do período de 2 a 16 de janeiro de 2024. Em junho deste ano, o TCE então julgou pela 2ª vez o processo após receber as explicações do prefeito de Petrópolis. O TCE, por sua vez, concluiu que houve afronta à lei de acesso à informação e determinou que sejam tomadas as medidas necessárias para que mantenham atualizado o portal da transparência. E agora a gente vai falar de acidente. Teve um acidente hoje na BR-040, um tombamento de carreta bitrem que transportava um container, interditou totalmente o quilômetro 72 da BR-040 no sentido do Juiz de Fora, nas imediações do bairro Fazenda Inglesa em Petrópolis. Então tá aí, essas são imagens de hoje de manhã bem cedinho. E esse acidente aconteceu às 6h06 da manhã. Então, e nesse momento, meia pista foi liberada no sentido Juiz de Fora para que os carros pudessem passar, porque já estava ali um congestionamento intenso, vocês podem ver aí pelas imagens. Então, você motorista que vai pegar a BR-040, sentido Juiz de Fora, reduza a velocidade ao se aproximar desse trecho. As equipes da Conser já estão atuando na ocorrência. Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 282 0040. Então, 28 20 040. 0800 28 20 040. Está aí, meia pista já foi liberada, mas nós tivemos hoje de manhã, bem cedinho, esse tombamento de carreta que interditou totalmente a pista. Olha só. E aí agora eles já conseguiram liberar meia pista. Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos falar de outro acidente, porque, gente, teve outro acidente grave ontem à noite no bairro Mosela Perdão. No sábado à noite, de sábado para domingo, teve um acidente sério.
Vamos colocar as imagens, Kai? Olha só esse acidente, foi um acidente grave na Mosela, na noite de sábado, um acidente, olha, agora, um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto, deixou 2 pessoas feridas. Se puder repetir o trecho, 2 pessoas estavam ali na moto e foram arremessadas contra essa parede. A moto ficou jogada ali na calçada. Eram 2 pessoas que estavam na moto. Olha, esse carro, infelizmente, a moto vinha e o carro simplesmente não parou, do nada entrou e não prestou socorro, como vocês podem ver aí nas imagens. Ele simplesmente seguiu viagem. As 2 pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu no sábado por volta de 20 para as 11 da noite, ali no bairro Mosela. E a gente pode ver no vídeo que o carro simplesmente entrou, fez a conversão ali naquela entrada sem parar e bateu de frente com essa moto que arremessou os 2 ocupantes. Eles foram levados ao hospital, mas de acordo com a sua mãe, eles passam bem, não tiveram nenhuma lesão assim mais grave, mas realmente esse acidente foi bem grave, né? E o motorista, como vocês viram, ele não voltou para prestar socorro às vítimas. Vamos para a nossa página 13, Correio Serrano. Lá fala que o Ministério Público do Rio obtém liminar para manter aberta maternidade de Três Rios. Os serviços devem ser mantidos por mais 90 dias em caráter emergencial. Temos ali também nas Teresopolitanas debate sobre justiça socioambiental. E lá embaixo temos uma outra notícia importante nessa nossa página 13. Fundação Dom João VI entra para o cadastro fluminense de museus. Vamos para o nosso Correio Sul Fluminense. Lá nós temos a seguinte manchete: governo assumirá gestão do restaurante popular de Volta Redonda. Local no bairro Aterrado será transformado em restaurante do povo e será totalmente reformado pela prefeitura. E, disse o prefeito Neto, vamos agilizar para que as obras comecem ainda desse ano. Na foto aqui, durante as obras, o governo do estado vai implantar o programa RJ Alimenta. Vamos então para o nosso Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro. Lá a linha vermelha tem o mesmo conteúdo, fala do Rio Galeão, que movimenta 80 mil passageiros aí durante o G20, a gente já falou sobre isso. O Aeroporto Internacional do Rio atesta eficiência operacional de primeiro do mundo, com 758 voos durante evento internacional do ano, que reuniu as maiores economias do planeta entre os dias 18 e 19. E outro destaque dessa página: Congresso foco na CPI das bets e PEC anti-aborto. Vamos agora para a nossa página do Correio da Manhã, edição nacional. Lá a linha é verde, mas o conteúdo é o mesmo. Fala da defesa do governador de São Paulo, que transcreve com erro frases sobre bolos, e também traz outros destaques. Fala ali do PGR, que efetuará denúncias de plano de golpe em 2025, em decorrência do recesso do Judiciário. O relatório final da Polícia Federal sobre tentativa de golpe de Estado será formalizado em 2025. E tem também ali a foto legenda: Cláudio Castro é o novo presidente do COSUD. O governador Cláudio Castro foi eleito o próximo presidente do Consórcio de Integração Sul-Sudeste. O anúncio foi feito no sábado, durante o encerramento do 12º encontro do COSUD, realizado em Florianópolis. Castro foi escolhido pelos outros 6 governadores que integram o consórcio e, durante a sua gestão, que começará em março de 2025, pretende dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado e contribuir para políticas públicas não só regionais, mas em âmbito nacional. Temos também os destaques do Correio da Manhã, edição Distrito Federal. Lá a linha é azul e fala que o governo do Distrito Federal investe 6 milhões de reais para um túnel de drenagem pluvial sob a linha do metrô.
Esse é um dos destaques das Brasilianas e também fala do PGR, que vai efetuar denúncias de plano de golpe em 2025, e fala da Sinduscom do Distrito Federal, que celebra 60 anos e presta homenagens, e também Distrito Federal tem 400 casos de câncer de próstata. Tá aí, esses foram os destaques dos nossos Correios. E agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta você vê que Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do imposto de renda e a gente volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e ainda falando sobre a situação do lixo em Petrópolis, nós procuramos a prefeitura para saber como está essa situação, essa crise na cidade imperial. E por nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o pagamento à empresa Força Ambiental está praticamente em dia. Ainda informou que irá notificar a empresa Força Ambiental para que o acesso dos veículos da companhia ao aterro de Três Rios seja normalizado e aí a coleta de lixo em Petrópolis também seja normalizada. Dando continuidade aqui, expectativa de aumento nos casos de dengue no próximo verão é bastante preocupante. Essa afirmação é do presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Segundo o médico, a dengue é uma doença surpreendente que vem sendo combatida desde a década de 80 com poucas vitórias. O médico infectologista Alberto Chebabo defendeu que é preciso ampliar a aplicação de vacinas contra a doença para permitir a proteção de um número maior de pessoas. O médico infectologista foi um dos participantes da coletiva de apresentação da pesquisa inédita sobre o impacto da desinformação e das fake news sobre a dengue, realizada pela empresa multinacional de pesquisa e consultoria de mercado, Ipsos, e encomendada pela biofarmacêutica Takeda, com a colaboração da SBI. Foram entrevistadas 2.000 pessoas para entender as percepções sobre a dengue, a vacinação em geral e sobre a doença. O médico infectologista acrescentou que a Organização Mundial da Saúde começa como o enfrentamento da hesitação à estratégia conhecida como 5 letras C. Melhorar a confiança na vacina e na estratégia pública de colocar a vacinação em prática. A complacência, que é a percepção do risco, precisando trabalhar mostrando os riscos da doença. A conveniência, que é o acesso e as vacinas que precisam estar disponíveis. A comunicação, com o papel fundamental da imprensa. E o último, o contexto, que muitas vezes precisa ser particularizado, como nos acessos em regiões remotas, de pandemia, políticos, às vezes religiosos, de um povo localizado. Um fato positivo no estudo é que, mesmo diante da epidemia da doença no Brasil neste ano, 88% dos entrevistados disseram que veem a vacina contra a dengue como uma medida eficaz de prevenção. E o boletim Infogripe da Fiocruz aponta que o rinovírus permanece como o principal vírus responsável por casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças e adolescentes de até 14 anos, sobretudo nos estados das regiões Norte e Nordeste, enquanto a Covid-19 predomina entre os idosos. A pesquisadora do Programa de Computação Científica e do Infogripe, Tatiana Portela, diz que apesar do alerta relacionado ao rinovírus e Covid-19 em alguns estados e faixas etárias, as hospitalizações associadas a ambos os vírus estão em tendência de queda ou estabilidade na maior parte do país. Segundo ela, nessa última atualização do boletim Infogripe, foi observada uma redução dos novos casos de CIRAG no agregado nacional e também de redução ou estabilidade dos casos de CIRAG na maioria dos estados no país. No estado do Rio de Janeiro, o aumento dos casos de CIRAG ocorre em praticamente todas as faixas etárias e está associado ao rinovírus nas crianças e adolescentes de até 14 anos e à Covid-19 entre os idosos. Contudo, com exceção apenas da população idosa de 50 a 64 anos, os casos de CIRAG no estado já apresentam um sinal de desaceleração do crescimento. A síndrome respiratória aguda grave registrou em 2024 9.726 óbitos, sendo notificados 158.788 casos no país. E agora a gente troca de assunto porque o Orçamento Geral da União de 2024 terá um novo bloqueio em torno ali de 5 bilhões de reais. A informação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Segundo Fernando Haddad, o número foi passado pela Casa Civil na reunião da Junta de Execução Orçamentária no fim da última tarde. De acordo com o ministro, talvez o bloqueio seja um pouco menor ou a mais, mas na casa dos 5 bilhões de reais. O motivo é porque a Receita está correspondendo às expectativas do Ministério e o ponto de vista do cumprimento de meta, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Haddad reiterou que a arrecadação está dentro das previsões e negou que haja mudança na meta de resultado primário do déficit zero, com margem de tolerância de até 28,75 bilhões para mais ou para menos. Nesta sexta-feira, o Ministério do Planejamento e Orçamento divulga o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que orienta a execução do orçamento. A última edição do documento tinha descongelado 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento de 2024. O aumento na estimativa de arrecadação fez o governo reduzir para 28 bilhões e 300 milhões a estimativa de déficit primário em 2024. O valor é 400 milhões de reais inferior ao limite mínimo da margem de tolerância para o cumprimento da meta. E cerca de 220 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco já podem saber se vão receber restituição. A Receita Federal liberou a consulta ao lote da malha fina de novembro, com a inclusão de cerca de 8,6 mil contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 221.597 contribuintes vão receber mais de 558 milhões de reais. Desse total, quase 307 milhões de reais vão para contribuintes com prioridade no reembolso. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul neste ano, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, sendo mais de 88 mil contribuintes, informaram a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoa Física, o CPF, na declaração do imposto de renda ou usaram a declaração pré-preenchida. Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo, há mais de 34 mil contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vêm os mais de 8.800 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em quarto, estão mais de 8.600 contribuintes residentes do Rio Grande do Sul. O restante dos contribuintes prioritários é formado por mais de 4.800 idosos acima de 80 anos e 3.500 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é concluída por mais de 73 mil contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixaram em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal em gov.br/Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no dia 29 de novembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E a Caixa Econômica Federal informou na última quinta-feira que voltou a oferecer a linha crédito PCD com descontos nos juros para clientes com renda mensal abaixo de 10 salários mínimos. O desconto oferecido aos clientes é pago pelo governo federal. O crédito PCD da Caixa é uma linha de financiamento destinada a pessoas com deficiência para a compra de produtos como cadeiras de roda, elevador domiciliar, próteses, órteses, óculos com lentes filtrantes e outros. Também são financiados serviços como adaptação veicular e residencial. São duas as modalidades que contam com descontos com juros. A modalidade 1 para clientes com renda mensal acima de 5 salários mínimos e abaixo de 10 salários mínimos, com taxa de juros de 7,5% ao ano, e a modalidade 2, para clientes com renda mensal de até 5 salários mínimos, com taxa de 6% ao ano. Há ainda a modalidade 3, que não oferece descontos nos juros para clientes que não se enquadram nos limites de renda. A taxa é a partir de 1,69% ao mês.
O pagamento é parcelado em até 60 meses e a prestação é debitada em uma conta da Caixa. Para contratar o crédito, os interessados devem comparecer a uma agência do banco com o documento de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, comprovante de renda e recomendação de profissional da saúde, seja um laudo médico, prescrição médica ou receituário, com a identificação dos itens a serem financiados. E de acordo com o INSS, mais de 24 mil beneficiários fluminenses do PCE tiveram pagamento suspenso por falta de revisão dos dados. Para pedir o desbloqueio do pagamento, os beneficiários podem ligar de graça para a Central de Atendimento 135. Para regularizar o pagamento, os beneficiários podem ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 ou comparecer a uma agência da Previdência Social para tomar ciência do bloqueio e pedir a liberação do pagamento. A partir do contato com a Central 135 ou com o INSS, o prazo é de 30 dias para regularizar a situação no Cadastro Único, o CadÚnico, no Centro de Referência e Assistência Social do município do beneficiário. Quem não fizer a atualização cadastral terá o BPC suspenso. Desde agosto, estão passando por revisão os beneficiários do BPC que estão sem inscrição no CadÚnico, mas recebem o pagamento, e os que não atualizam os dados há mais de 48 meses. Os beneficiários do BPC que ligarem para a Central de Atendimento 135 ou comparecerem ao INSS terão o pagamento liberado em até 72 horas. Para verificar se é preciso fazer a revisão, basta acessar o site do INSS. O benefício de prestação continuada ao BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade ou igual ou superior a 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem baixa renda. No primeiro bloco a gente viu e hoje, agora a gente traz uma reportagem completa porque o governador do Rio, Cláudio Castro, participou da abertura da 12ª edição do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o COSUD, em Florianópolis, Santa Catarina. No evento, Castro ressaltou a necessidade de mudanças no indexador da dívida com a União e também na legislação penal. Cláudio Castro também destacou o diálogo entre os governadores, fundamental para avançar em discussões de interesse dos 7 estados integrantes do COSUD, como segurança pública, saúde, meio ambiente e outras áreas, contribuindo para políticas públicas de todo o país. Nesta edição, os debates dos governantes terão como temas centrais a segurança pública, incluindo a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo federal, e ações de prevenção contra desastres naturais. Eu tive a oportunidade, algumas vezes esse ano, de reunido com secretarias minhas. Em alguma hora a gente estava conversando sobre um tema e a pessoa falava o seguinte: olha, esse tema foi aquele que a gente estava discutindo no COSUD. Algumas coisas da Secretaria de Educação, diversas da Secretaria de Segurança Pública. Serão discutidos ainda outros assuntos, como a dívida dos estados com a União, temática imprescindível para o Rio de Janeiro e o desenvolvimento dos demais entes da federação. O governador também reforçou sua defesa pela mudança na legislação penal para fortalecer o combate ao crime organizado. Castro propôs estadualizar algumas regras e disse que esse será outro ponto defendido por ele durante o COSUD. Eu me orgulho demais em participar de um consórcio como esse, que a gente prima acima de qualquer coisa pelo respeito institucional. E que a gente possa ter mais um evento dando um show de democracia. Além disso, secretários e técnicos dos estados vão elaborar sugestões e propostas de políticas públicas nas 7 câmaras temáticas, divididas nas seguintes temáticas: segurança pública, meio ambiente, governo, economia, saúde, educação e desenvolvimento humano. Os grupos terão espaço para debater até 2 assuntos distintos, assegurando um diálogo focado e produtivo. E a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu um homem que transportava 26 quilos de maconha na rodovia Amaral Peixoto, na altura de Rio das Ostras. Isso aconteceu na última sexta-feira. Durante a ação, os policiais encontraram as drogas escondidas no porta-malas do veículo e embaladas em sacos plásticos. O preso, que vinha do Complexo da Maré, tinha como destino o município de Macaé, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde a droga seria distribuída.
Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Macaé, onde permaneceu preso em flagrante e será encaminhado para o sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão. A ação foi realizada após um trabalho integrado e troca de informações de inteligência entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, com policiais militares do 32º Batalhão da Polícia Militar. Segunda-feira é dia de esporte. Vamos para a nossa página 7 do Correio da Manhã, do Correio Petropolitano. Lá tem todas as informações do fim de semana de esporte. E a gente começa falando sobre Stephanie Macieira, que conquistou o troféu Roberto Marinho em dia de festa na Hípica do Rio, Copa Ouro. No sábado, o concurso celebrou aí o aniversário de 86 anos do clube, com 2 excelentes passagens sem faltas, superando obstáculos a 1,45 m e outros 44 conjuntos, a amazona Stephanie Macieira, montando a égua Cancan, foi a vencedora do troféu perpétuo Roberto Marinho, disputado na tarde de domingo, dia 24, na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio. A prova foi uma das atrações do concurso de saltos pelo aniversário de 86 anos aí da Sociedade Hípica Brasileira. Competição 5 estrelas nacional e 2 estrelas internacional, disputada juntamente com a 8ª e a última etapa do ranking do clube. O domingo abrigou o 5º e último dia de competições e teve no GP a sua principal prova. E agora a gente fala de Fórmula 1, porque lá Verstappen conquista o 4º título. O 5º lugar no GP de Las Vegas da Fórmula 1 neste domingo foi bastante disputado para garantir o 4º título mundial a Max Verstappen. George Russell liderou a dobradinha da Mercedes e venceu a prova, seguido aí por Lewis Hamilton. Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio. Max Verstappen garantiu o título com 2 corridas a serem realizadas. O holandês chegou a 403 pontos no Mundial contra 340 de Lando Norris, que foi o 6º colocado em Las Vegas. Com apenas 62 pontos em disputa, o piloto da McLaren não pôde mais alcançar o 1º lugar. O título da temporada 2024 é o 4º consecutivo de Max Verstappen. Ele já foi campeão em 2021, 2022, 2023 e agora 2024. Com a conquista, ele se iguala a Alain Prost e Sebastian Vettel. Apenas Michael Schumacher teve 7 títulos, Lewis Hamilton 7 e Juan Manuel Fangio 5 venceram o Mundial de Pilotos mais vezes. A Fórmula 1 volta no próximo domingo, dia 1º, no GP do Catar, o penúltimo do ano, e a próxima corrida no circuito internacional lá do Catar começa a 13h. Esse foi o nosso Giro do Esporte. E você vai ver depois do intervalo que o Ministério Público obteve decisão liminar que mantém o atendimento da maternidade de Três Rios. E a gente volta já já com essa reportagem. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca!
mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a gente começa falando que o Núcleo 3 Rios do Ministério Público do Estado do Rio obteve na sexta-feira decisão liminar que determina que o município de 3 Rios e o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição mantenham a maternidade em funcionamento em caráter emergencial por mais 90 dias. A decisão é da magistrada Ana Carolina Gantoz Cardoso e foi proferida nesta sexta-feira. Nela, ficou determinado que a Prefeitura e o hospital mantenham o serviço de maternidade em até 90 dias em caráter de emergência, com multa diária de R$ 10 mil em casos de descumprimento. A decisão foi embasada no risco iminente à saúde pública de 3 Rios e da região, porque não há, segundo a magistrada, soluções tecnicamente viáveis para realizar o remanejamento do serviço caso a maternidade fosse fechada. A ação civil pública foi ajuizada após o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição anunciar que suspenderia os serviços da maternidade por desequilíbrio financeiro do contrato. O Estado terá que transferir por meio da Secretaria de Estado de Saúde R$ 3 milhões do cofinanciamento estadual
e os repasses em atraso, que somam cerca de R$ 5 milhões para o Fundo Municipal de Saúde em um prazo de 48 horas. O mesmo prazo foi dado para que o município repasse o valor para o hospital, sob pena de bloqueio de valores nas contas da Prefeitura e do governo estadual. De acordo com a parlamentar Bia Bogossian, que promoveu uma audiência pública na Câmara sobre o tema, a medida é fundamental para garantir o serviço na cidade. E a gente está hoje discutindo uma coisa que realmente é um dos maiores desafios das políticas públicas brasileiras, né? A partir do momento da Constituição de 88, foi no momento da criação do SUS, quando, né, ao momento que criaram o SUS e toda essa logística da tripartite, que tem uma responsabilidade conjunta da União, do governo do Estado e do governo municipal, sabe-se que há um grande desafio para poder dar conta financeiramente do que é o SUS. O município e o Estado também deverão arcar solidariamente com o eventual déficit do contrato, a fim de garantir a regularidade dos serviços do hospital. Além disso, ficou determinado que apresentem um plano de reestruturação dos contratos de saúde com o hospital no prazo emergencial de 90 dias. E olhem só, a queda de uma árvore de grande porte assustou os petropolitanos e interrompeu o trânsito na estrada União Indústria na manhã da última sexta-feira em Petrópolis. Ao todo, 19 linhas de ônibus foram afetadas pela ocorrência. Na manhã desta sexta-feira, uma árvore de grande porte caiu na estrada União Indústria na altura da Montreal, em Correias. Devido ao incidente, fios de alta tensão foram derrubados e a via ficou interditada, o que afetou diretamente o trânsito na região. O momento da queda da árvore foi registrado pela população. Em cima do fio. Por conta da queda da fiação, locais próximos à ocorrência ficaram sem luz. O CETRANSPETRO informou que, ao todo, 19 linhas de ônibus tiveram suas operações impactadas pelo episódio, sendo 13 da Turbo Transporte e uma da Cidade Real, que somadas deixaram de atender um percurso equivalente a mais de 1 quilômetro. Além delas, 5 linhas da Cidade das Hortênsias também foram impactadas devido ao congestionamento nas proximidades de Cascatinha e Correias. Um vídeo mostra o trânsito acumulado em vias alternativas que passam por Correias. A árvore que caiu está localizada em um terreno no qual o corte irregular de árvores já havia sido denunciado. Questionada sobre o corte de árvores no local, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, informou que o empreendedor foi multado pela supressão de árvores e que realizou o plantio de 90 mudas como compensação. Após o pagamento da multa, foi emitida a autorização ambiental para o corte. Posteriormente, o empreendedor solicitou uma nova autorização para a supressão de árvores, que foi concedida, mediante o compromisso de plantar 729 mudas nativas da Mata Atlântica até o dia 31 de março de 2025 como compensação ambiental. Mas após o incidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, os cortes no local foram suspensos até nova análise. Vem aqui na Aberta, porque agora a gente vai falar de tempo, como vão ficar aí esses dias ensolarados, frios. Olha só, gente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência climática para o fim de novembro é de estabilidade térmica, com temperaturas amenas no estado do Rio. Na região serrana é esperado queda nas temperaturas mínimas e aumento nas máximas. Além disso, é esperada também grandes volumes de chuva em toda a região sudeste. O fim do mês será marcado por grandes volumes de chuva entre as regiões central, sudoeste e norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os volumes podem ultrapassar 100 milímetros em algumas localidades do Amazonas, sul do Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses meses de primavera, verão, de novembro até janeiro, nós estamos no auge da estação chuvosa na região sudeste do Brasil. Então, nessa época, as temperaturas elas são fortemente controladas pela nebulosidade, tá? Então, um tempo mais fechado vai manter temperaturas mais amenas, mas qualquer abertura de sol faz com que as temperaturas se elevem de maneira brusca. Para as regiões sudeste e centro-oeste, as instabilidades vão permanecer, proporcionando chuvas localmente significativas em 6 estados, incluindo o Rio de Janeiro.
com acumulados previstos em 40 milímetros e em torno de 100 milímetros em algumas localidades. O avanço de uma frente fria em direção ao oceano, que veio do sul do país, alinhou um canal de umidade sobre as regiões sul e sudeste no dia 22 de novembro e provocou chuvas mais expressivas na faixa central do país. Quando nós tivermos a abertura de sol, temperaturas bem elevadas na região, aquela sensação de abafamento que é típico dos meses de primavera-verão aqui na região sudeste. Uma outra característica da situação climática atual de nebulosidade é a baixa amplitude térmica, ou seja, com pouca diferença entre a mínima e a máxima na região. Então, nesses próximos dias, temperaturas variando aí entre 16, no máximo 18 a mínima, e a máxima não passando dos 22 graus na região de Serra. Tá? Então não é frio, mas é uma amplitude térmica curtinha, 3, 4 graus de diferença entre a mínima e a máxima ao longo do dia. Em Petrópolis, a previsão para o fim do mês é de se manter a tendência de queda nas temperaturas mínimas, com elas caindo até 9 graus Celsius e as máximas subindo e chegando até os 27 graus Celsius. Em Nova Friburgo, a tendência de queda ainda mais acentuada, com mínimas em até 8 graus Celsius na cidade e máximas até 25. Em Teresópolis, as mínimas também chegam aos 8 graus Celsius e as máximas sobem até os 26. Vale destacar que as temperaturas mínimas e máximas foram previstas pelo INMET e devem ser registradas em algumas partes do município, mas isso não significa que o clima vai ficar daquela maneira em toda a cidade, podendo ser registrada apenas em algum ponto determinado. E para esta segunda-feira, início de semana, a chuva marcará presença na região serrana. Já na região sul-fluminense, na área de cobertura da TV Correio da Manhã, o clima fica mais ameno. Começando por Nova Friburgo, a previsão para segunda-feira será de sol, com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. À noite, o céu ficará com poucas nuvens. Os termômetros variam entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. E em Teresópolis, a segunda-feira é de sol, com aumento de nuvens na parte da manhã e períodos de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. Para Petrópolis, há previsão de chuva para qualquer hora do dia, mas a segunda-feira ficará com sol entre nuvens, com mínima de 13 e máxima de 22 graus nos termômetros. Em Paraíba do Sul, a previsão do dia para esta segunda-feira será de início de semana com sol, com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. À noite ficará com poucas nuvens. Nos termômetros, mínima de 15 e máxima de 25 graus. E para encerrar, Três Rios, que registra aumento nas temperaturas. Durante o dia, sol, mas com muitas nuvens e período de céu nublado. À noite ficará com poucas nuvens. A temperatura fica entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Esta foi a previsão do tempo para segunda-feira. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região. Até a próxima! E a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã ao vivo e eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.